Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vos saúdo, pois vocês são muito amados por Cristo Jesus. Eu não quero me atentar por vários tipos de evangelhos pregados por aí. Haja visto que a própria Bíblia ela tem denunciado os falsos evangelhos e tem demonstrado o genuíno evangelho, aquele que promove vida dentro de nós e vida abundante em Cristo Jesus. E esse evangelho genuíno, o evangelho puro, ele traz para nós uma dúvida maravilhosa, grandiosa, que todo cristão deveria perceber em si mesmo ou cultivar essa dúvida maravilhosa, a qual o próprio apóstolo Paulo ele tem nos ensinado, tem nos mostrado através da palavra lá em 1 Filipenses, a partir do versículo 21. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia, que nós vamos fazer uma leitura e vou estar explicando isso. A respeito dessa grande dúvida, essa maravilhosa dúvida, todo servo de Deus, ele deve ter, tanto na sua mente como gravado no seu coração, o verdadeiro evangelho de Cristo. Ele gera vida, gera expectativa. Óbvio que o Senhor nos sustenta aqui nesse plano, na terra, mas o próprio Senhor Jesus Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições. Assim como ele venceu o mundo, nós também venceríamos. E o que é o mundo? São exatamente aquelas coisas fáceis que aparecem na nossa vida, seja na mídia, na televisão, na internet, aquelas propostas muitas das vezes indecorosas, muitas promessas de riquezas, abundâncias, ao qual a própria palavra ela não diz, mas as pessoas transmitem de uma forma em que seria algo extraordinário, que se você é servo de Deus, você é obrigado a ter. E a Bíblia, na realidade, não relata, mas eu não vou entrar no mérito da questão, porque o mais importante é que a palavra de Deus ela seja pregada, assim como Paulo diz no seu primeiro capítulo, a carta aos Filipenses. Então, eu queria dizer o seguinte: existe essa dúvida. Quando você se encontra nessa dúvida, você se depara exatamente que você para e se depara e vê, caramba, eu sinto essa dúvida e essa dúvida ela é benéfica. E Paulo ele vem relatando isso com essa carta aos Filipenses, mostrar o seu desejo, explicar aquela igreja que eles precisariam ter paz e confiar em Deus, em que tudo o que estava acontecendo, até a sua prisão, ela era benéfica, ela fazia parte de um planejamento da parte de Deus para que tudo corresse em prol do Evangelho. Eu vou ler para vocês agora exatamente essa dúvida que paira e que o cristão ele tem por obrigação ter. Eu diria que é uma dúvida saudável, um questionamento que o cristão ele faz consigo, mas ele pode realmente explanar, colocar em questão, pregar exatamente sobre essa dúvida, tornar explícito isso. Porque o desejo do Evangelho, o desejo de propagar a palavra de Deus, ela tem que ser latente, ela tem que correr nas veias sanguíneas do cristão.
ele tem que estar em primeiro lugar. Existem duas coisas: estar na presença de Deus e a pregação do Evangelho. Existem duas coisas maravilhosas, e Paulo ele vem falando sobre essa questão para que você possa gostar, para que você possa entender e que você tenha um ensinamento, sabendo que tudo que for feito, tudo que for falado será por partes, para que ele seja propagado da melhor maneira. Nós vamos abrir a palavra em Filipenses 1, do versículo 20. Filipenses 1, versículo 20, que diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E agora vem o mais importante. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher, eis aí a dúvida. Ora, se um outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Aqui Paulo ele passa numa situação de prisão, e a igreja de Filipenses foi a igreja que se lembrou, que se compadeceu dele naquela situação. Paulo diz que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro, e que ele desejaria morrer para poder estar logo com Cristo, mas que convinha a ele estar na carne para que pudesse estar com os seus irmãos, a fim de pregar o Evangelho. Então o cristão ele tem que ter exatamente esses dois desejos: de estar com Cristo, não ter medo da morte, não ter medo da sua partida, porque tem a certeza de que ele estará com Cristo Jesus e encontrará ali o seu Senhor frente a frente nas mansões celestiais. Mas ele também se depara com a decisão de permanecer na carne para poder pregar o Evangelho. E esse também é importante, então ele coloca na balança ali as duas questões e ele se depara com exatamente essa dúvida: o que é melhor? Lógico que o melhor é partir, mas que convém permanecer na carne junto com seus irmãos para poder disseminar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo Jesus, ao qual você se entrega, aonde você se envolve, aonde você é transformado. E seja mais à frente, Paulo explica isso ali no capítulo 4, o que é sofrer, padecer pelo evangelho e se convencer da sua situação momentânea, de que você aprendeu a ter abundância na tua vida, mas também aprendeu a ter escassez. Por quê? Porque andar com Cristo de forma sincera convém a isso, de você não estar
preso em coisas materiais deste mundo, seja o seu carro zero importado do ano, seja a sua terceira mansão, seja os seus milhões dentro do banco. Nada disso compra a tua salvação, a não ser o nome de Cristo, reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. Por isso eu termino dizendo: escolha a melhor parte. Você como cristão, você como cristã, servos de Deus, você precisa nutrir essa dúvida em seu coração, na sua mente, ter esse desejo de partir e encontrar com Cristo Jesus frente a frente, mas também permanecer na presença de Deus aqui na terra, mas com o desejo de propagar o verdadeiro e genuíno, o autêntico evangelho que está nas escrituras, não tirada de contexto, mas ela repleta, ela completa de texto, contexto, sentido e motivos. É isso. Então guarda essa palavra no teu coração. Se Cristo Jesus se doou na cruz do Calvário para que nós obtivéssemos perdão, para que nós tivéssemos a salvação através do seu nome, por que nos pegarmos exatamente nas coisas materiais? Não, você não está proibido de orar ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, sabe? Para abrir as portas e as janelas do céu, porque nós sabemos que o nosso Deus também é o Deus de prosperidade. Mas o que eu digo é exatamente o seguinte: não se apegue a isso. Se apegue exatamente à alegria de que você é salvo em Cristo Jesus e que você tem exatamente essa dúvida maravilhosa se lhe convém partir ou estar aqui na terra pregando o evangelho. Ora, meus irmãos, a hora ela é próxima. Nós entramos nos momentos em que o Senhor está bem próximos. Gostaria de relatar muitas coisas para vocês, mas no momento não convém. Mas eu posso afirmar plenamente que o Senhor já está bem perto e o livro já está bem próximo de ser fechado. Qual o livro? O nosso livro, a Bíblia. Mas que você venha nutrir exatamente a certeza com quem você está. Não importa exatamente nesse momento, eu não sei se você está caído, eu não sei se você está prostrado, mas uma coisa eu sei: ora ao Senhor, porque Ele pode levantar você, Ele pode reconstruir a tua vida, vivificar a tua fé, fortalecer a tua fé em Cristo Jesus, para que tu e tua casa sirvam ao Senhor e que você tenha exatamente essa dúvida santa em seu coração, que todo cristão deve ter. Tá ok? A carta de Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 20. E se você ler o livro de Filipenses e você se basear no contexto, você vai conseguir extrair exatamente todo o ensinamento de Paulo a respeito do desejo de Cristo Jesus e a sua vida pautada em Cristo Jesus. Não se apegue em falsos trechos, ou seja, em pequenos trechos do tipo da Filipenses 4:13, ao qual o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e dá a impressão de que
Poxa, eu posso ser rico, eu posso ser milionário, você presidente, você isso, você aquilo, você é o maior do mundo. Ok, mas busque o contexto para você entender exatamente esse texto e saber em que momento Paulo colocou ali: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Começa a primeira coisa, passando rapidinho para terminar, que Paulo estava em prisão. Segundo, passando privação. Terceiro, recebendo doação ali. E muitos da igreja de Filipenses, a igreja Filipenses, em oração a respeito da vida de Paulo, para que ele pudesse ser solto. E Paulo, ele fala ali em Filipenses 4, lê a partir do versículo 1, essa questão, e você vai ver que Paulo fala exatamente que ele soube, ele acalma a igreja ali, dizendo que ele: irmãos, eu aprendi a viver na abundância, aprendi a viver na riqueza, aprendi a viver bem, resumindo com as minhas palavras. E ele diz, continua: aprendi a ter abundância, aprendi a ter tudo, e aprendi também a viver na escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, desde agora e para sempre. Para finalizar, se inscreva no nosso canal, o Paráclito, que ele foi feito exatamente para pregar o Evangelho, para trazer boas novas. E nós vamos tratar de vários assuntos espirituais, psicológicos, assuntos de ajuda vamos falar sobre dependência química, ajuda, como comportar. Nós vamos separar em playlists algumas coisas. Então, convide o seu amigo, a sua amiga, aos seus amigos daí, seus irmãos da igreja, para se inscrever, para poder assinar, dar aquele joinha. Nós fazemos isso ainda com alguns equipamentos precários, mas o importante é exatamente propagar o evangelho genuíno. Por que eu falo o verdadeiro evangelho genuíno? É porque existem vários outros por aí, tá ok? E a gente vai conversando sobre isso para que você tenha uma saúde espiritual completa em Cristo Jesus, uma base bíblica, tá ok? Guarda, Senhor, que a tua graça e a tua paz se estenda, Senhor, àqueles que ouvir e ver este vídeo, seja qual for a situação que ela esteja passando, que o Senhor, meu Deus, possa ir no íntimo, na intimidade dela, Senhor. Seja problema espiritual, seja problema conjugal, seja financeiro, seja, Senhor meu Deus, o problema no seu trabalho, seja escassez, que o Senhor possa agir segundo o desejo do teu coração, meu Pai. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos aquele que nele crê. Creia somente, meu irmão. Tá passando dificuldade? Creia somente. Tá bom? Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém, queridos.